E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de Google Forms. Em nossa primeira aula, aprendemos a acessar o Google Forms e a configurar o mesmo para que ele funcione como uma avaliação. Bem, e hoje iremos continuar editando o nosso formulário, configurando, bem como compreender os principais botões que implicam diretamente na criação das questões. Vamos para a aula? Bem, aqui na nossa página inicial do Google, nós iremos acessar os 9 pontinhos, lembra disso? E rolar o scroll do mouse até lá embaixo, legal. E aqui está o nosso Google Forms, o nosso Google Formulários. Clica nele. Como você pode ver, aqui está o nosso formulário que fizemos na nossa última aula, ok? Clica nele. Ao clicar nele uma vez, ele já vai abrir, beleza? Note que as configurações, elas permaneceram todas assim como nós havíamos editado em nossa última aula. Beleza? Então, com as configurações aqui, ok, nós vamos retornar a perguntas. Então, temos o botão aqui, ó, perguntas, respostas. Nós não temos nenhuma resposta, não foi efetuada nenhuma avaliação, então não temos respostas aí disponíveis, beleza? E configurações, que é de onde saímos. Então, em cada botão desse é alterado aí o formato, né? A nossa página muda. Bem, e agora vamos compreender aí como dar nome, dar um título para o nosso formulário, bem como dar um nome para esse documento, como é feito esse salvamento. Já vou alertar vocês que todo salvamento do formulário será feito de forma automática. Tudo isso que fica salvo na nuvem, ele salva automaticamente, não tem um botão de salvar, ok? Então, para dar nome ao nosso documento, nós precisamos clicar aqui no canto superior esquerdo e em formulário sem título. Então, eu poderia dar um título aqui, ó, teste 01. Pronto. Esse é o nome do meu formulário, teste 01. Perceba que aqui dentro a descrição do formulário foi mudada conforme eu nomeei o meu formulário, beleza? Bem, e aqui dentro eu costumo escrever o nome da disciplina que eu vou trabalhar, ok? Então, digamos que eu vou trabalhar aqui com língua portuguesa. Então, língua portuguesa é o nome da minha disciplina. E a escola, digamos que seria EMEB, né? O nome da escola que eu trabalho. EMEB Estepano LOCKS. Ou poderia ser junto aqui também, ó. Poderia dar um Ctrl X aqui e colar. Poderia ser aqui, ó, língua portuguesa. Vou separar com um tracinho, EMEB Stefano Locos. Poderia ser ali também. Aqui quem define é você. Aqui poderia ser atividades. Então não é uma prova, é uma atividade, né? Então atividades. E aqui dentro eu poderia escrever o bimestre ou o que de fato é, por exemplo, atividades. É uma simples atividade. Beleza. Então, com isso, nós temos o nome do nosso formulário. Tudo isso aqui já está sendo salvo em tempo real, tá bom? E temos aqui o cabeçalho do nosso formulário. E aí você pode me perguntar, e se eu quisesse criar uma pergunta? Então, você só precisaria clicar nessa caixinha que está abaixo aqui, ó, pergunta sem título, tá vendo aí? Já temos uma caixinha. Essa mesma caixinha, se eu quisesse excluir ela, era só clicar aqui, ó, né? Então, agora eu tenho um título pro meu formulário, né? Eu tenho um tema aí, porém eu não tenho uma pergunta. E como que eu faço para adicionar uma pergunta, né? Agora que eu apaguei a opção da pergunta que eu tinha. Nota que eu tinha aqui uma opção, eu apaguei. Eu vou vir nesses botõezinhos aqui, ó. Nota que nós podemos adicionar uma nova pergunta. Nessa opção nós podemos importar uma pergunta de um outro formulário. Aqui nós podemos adicionar um texto extra, né? Aqui uma imagem, beleza? Aqui um vídeo do YouTube
Por exemplo, você poderia criar uma pergunta e trazer um vídeo para enfatizar o conteúdo dessa pergunta, para fazer com que o aluno consiga responder essa pergunta através de um vídeo que ele assistiu. Então isso é possível. Bem, aqui podemos adicionar outras sessões, ok? Bem, você vai clicar aqui em pergunta, vai abrir essa caixa de texto aqui com vários lugares para serem editados e é aqui que nós iremos inserir a nossa pergunta, ok? Então toda vez que você precisar criar uma pergunta, é nessa aba que você vai clicar, nesse mais, adicionar pergunta. E olha só, caso eu esteja aqui em cima, nota aqui, ó, não estou em nenhum lugar do formulário. Se eu clico em pergunta, ele abre a edição em pergunta. Se eu clico aqui no cabeçalho, ele abre a edição do cabeçalho aqui para mim. Então, olha só, se você precisar adicionar uma outra pergunta, e a pergunta precise ser abaixo dessa daqui que já está, é interessante você considerar essa opção estar marcada. Marquei a área da pergunta. Se eu quiser adicionar uma outra pergunta, eu clico aqui no maisinho e ele automaticamente adicionou embaixo. Então aqui é uma outra pergunta, a pergunta anterior está aqui e aqui está o nosso cabeçalho. Ah, professor, eu preciso apagar essas perguntas, não gostei delas. Então você poderia selecionar as caixas, por exemplo, selecionei a caixa anterior, a primeira caixa que eu criei e pronto, apaguei tudo. E se eu precisar adicionar uma pergunta de novo, olha lá, no maisinho, adicionou uma pergunta aqui. E se eu quiser adicionar mais uma pergunta, no maisinho de novo, ele adicionou abaixo da pergunta anterior. E se eu quiser adicionar mais uma pergunta aqui, ele vai adicionar um abaixo do outro. E é muito importante você considerar estar marcada a opção que você queira adicionar abaixo dela. Por exemplo, se eu quiser uma pergunta abaixo dessa, eu tenho que estar com essa opção marcada. Se eu quiser uma pergunta abaixo do cabeçalho, então eu vou estar com o cabeçalho marcado aqui, ó. Se eu clico nele, ele marca. Agora, se eu adicionar uma pergunta, ó, a pergunta veio abaixo dele. Ah, professor, e para excluir essas perguntas todas que o senhor adicionou aí, é só clicar na lixeirinha aí, ó. Você vai apagando, apaga uma depois da outra, até o ponto de chegarmos e termos somente o nosso cabeçalho. Beleza? Então é assim que nós adicionamos uma pergunta. Muito bem, agora eu vou voltar lá na tela com você. E aí, curtiram essa super aula sobre como adicionar uma pergunta no nosso Google Forms? Bem fácil, né? Olha só, fica ligado em nossa próxima aula, pois iremos entender os tipos de perguntas, criar a nossa primeira pergunta. Até a próxima, tchau, tchau, fui!